Rezes, antes de tudo, para que as portas da luz te sejam abertas, porque ninguém pode ver e compreender sem que Deus e o seu Cristo lhe concedam discernir. São Justino, filósofo e mártir. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse santo que inaugura aquela célebre escadaria ou aqueles célebres degraus dos padres tidos como os padres apologetas ou os padres defensores da fé. E Papa Bento XVI, em sua audiência geral do dia 21 de março de 2007, é que vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a vida deste grande homem, deste grande santo da Igreja, chamado São Justino. Então, ele é o mais importante dos padres apologistas do segundo século da Igreja. E os padres apologistas tinham como missão, portanto, defender o cristianismo nascente, mas também ser uma linha missionária da Igreja, expondo os conteúdos da fé numa linguagem e com categorias de pensamento compreensíveis aos contemporâneos. Então, duas coisas realizavam os padres apologistas ou os padres apologetas. Os padres defensores da fé, portanto, lá no segundo século da Igreja, defendiam o cristianismo que estava nascendo, ou seja, que estava ali se configurando logo após a vida dos apóstolos, os primeiros mártires, enfim. E também a segunda missão era fazer com que a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, daquela igreja nascente, pudesse, nos tempos, nos povos, nas culturas, melhor então ser introduzidas. E isso é muito importante e vai dizer muito a nós, principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando. Então, Justino ele nasceu por volta do ano 100, lá na antiga Siquém, Terra Santa, né, terra de Samaria, e por muito tempo procurou a verdade, peregrinando nas várias escolas da tradição filosófica grega. E no final de um longo itinerário filosófico de busca pela verdade, ele, portanto, alcança a fé cristã. E esse itinerário realizado por São Justino, ele é muito parecido também com o itinerário que o próprio Santo Agostinho, mais tarde, vai percorrer também quando ele encontra, portanto, a fé cristã e nela é batizado. Como um bom filósofo, a filosofia ela tem como um princípio indispensável a investigação da verdade, ou seja, todo bom filósofo ele busca a verdade. E Justino não era diferente. E ele começa ali na raiz mesmo da filosofia, né? Na tradição mesmo da filosofia, que é a própria filosofia grega. E a filosofia grega ela tinha uma espécie de mistura de religião no paganismo, né? Haja vista que o paganismo ele idolatrava os mitos, né? Então era a religião pagã era uma religião de muitos deuses. E esses deuses, na verdade, eram deuses, vamos dizer assim, pecaminosos, né? Porque viviam as paixões humanas. Então as paixões humanas, ali na religião pagã, ela era muito exaltada, né? Então cultuavam-se muitos deuses, e esses deuses eles vinham por vezes através dos mitos, né? Então o Justino ele teve contato com tudo isso. E num diálogo muito misterioso, que depois vai ser a sua obra, né, quase que única, chamada Diálogo com Trifão, então o Justino se encontra com um senhor à beira-mar, uma espécie aí de sábio, né, da filosofia, e este senhor, ele então indica, né, a Justino esse caminho, ali sempre em terceira pessoa, esse caminho de investigação da filosofia para o encontro da verdade. E aí acontece uma espécie de conversão de São Justino, né, o momento que Justino, então, buscando a verdade, encontra ela no Verbo encarnado, naquilo que ele mesmo chamará do Logos, né? E então Justino ele funda a escola em Roma, onde gratuitamente ele iniciava os alunos na nova religião, considerada como a verdadeira filosofia. Então olha que interessante, é a primeira vez que em meio à filosofia pagã, em meio à religião do paganismo, o cristianismo é introduzido não como uma filosofia iguais às outras, né? Mas como a própria religião, como a verdadeira religião. E é nesse momento que filosofia e teologia se confluem, né? Se fundem. Então é um marco muito importante como um padre apologeta, São Justino, para a própria história do cristianismo. E ele é decapitado no ano de 165, sob o reinado de Marco Aurélio, o imperador filósofo, ao qual então o próprio Justino tinha dirigido a sua apologia. E olha que interessante,
As duas apologias e o diálogo com o judeu Trifão são as únicas obras que restam de São Justino para nós. Nelas, ele pretende ilustrar, antes de tudo, o projeto divino da criação e da salvação que se realiza em Jesus Cristo, que é o Logos, o Verbo eterno, razão eterna e razão criadora. Esses dois elementos são muito importantes, cunhados em São Justino, para que os padres depois, posteriores a ele, pudessem então embasar também o cristianismo na filosofia. Então, olha, Deus, ele é a razão eterna, razão que existiu desde todo sempre, e é também o princípio criador de todas as coisas, é a razão criadora de todas as coisas, não é? Deus, quando pensa, cria. Isso é um dado muito importante da fé, daquele momento, a partir daquele momento, daquele século, para todos os vindouros, principalmente quando a filosofia moderna entra em campo, né? Então, cada homem, como criatura racional, é participante do Logos, vai dizer São Justino, porque carrega em si uma semente e pode colher os indícios da verdade. Olha que interessante isso. São Justino está dizendo mais ou menos o seguinte, que quando nós nascemos, né, quando nós temos aquele contato primeiro, que aquele salmo belíssimo, Salmo 138, vai dizer para nós, que nós ainda não possuíamos forma e Deus já nos olhava. Então aquele contato primeiro entre a nossa forma, entre aspas, informe, né, ainda não preparada, mas entra em contato com o Criador, que é o momento que a nossa alma ali é infundida, né, em nós, no ato da criação. Então imediatamente quando nós somos concebidos, Deus ele então infunde em nós o hálito da vida, né, o sopro divino, que é a nossa alma. Naquele momento, São Justino está dizendo o seguinte: nossa alma, por fazer parte desse eterno, né, por virmos de Deus, por sermos criaturas de Deus, possuímos as centelhas da verdade, os indícios da verdade. Então, aquilo que a nossa consciência, a nossa razão, depois bem formada, vai se despertar, vai ser iluminada para a verdade, no fundo, todo ser humano, está dizendo São Justino, busca pela verdade, deseja a verdade, né? E formar uma pessoa na verdade, não no relativismo, mas na verdade, é contribuir naturalmente para que ela então encontre-se com o seu Criador. Então essa é a realidade que São Justino está dizendo para nós. Se o Antigo Testamento, diz ele, tende para Cristo como a figura orienta para a realidade significada, a filosofia grega tem também por objetivo Cristo e o Evangelho, como a parte tende a unir-se ao todo. Eis porque a filosofia grega não se pode opor à verdade evangélica e os cristãos podem inspirar-se nela com confiança, como num bem próprio. Interessantíssimo, né? Porque Justino traz pela primeira vez essa unidade entre filosofia grega, né, que ainda havia um certo receio, o cristianismo se relaciona ou não com a realidade pagã, porque da filosofia grega provém ali a realidade da religião pagã, né? Mas, no entanto, São Justino está dizendo o seguinte, olha, quanto mais você se aprofunda na verdade, quanto mais você exerce o seu papel filosófico de investigação da verdade, mais você mergulha em Deus. Não tem como, mergulhando profundamente na filosofia, não encontrar a Deus. E depois quem vai dizer isso, o Papa Bento até diz aqui, né? Por isso meu venerado predecessor, o Papa João Paulo II, definiu Justino, pioneiro de um encontro positivo com o pensamento filosófico, mesmo se no sinal de um cauto discernimento. Então, olha que interessante, o São João Paulo II, quando foi escrever em 1991, Fides et Ratio, né? Fé e razão, que São João Paulo II, fazendo uma analogia com o pensamento agostiniano, disse que a fé e a razão são como duas asas que, para se alçar o voo ao encontro da verdade, elas precisam bater juntas, né? Então, quer dizer, elas são indispensáveis, fé e razão. Ele também estava dizendo, baseado em São Justino, né? Que disse exatamente isso. Olha, quando o cristianismo mergulha no encontro da verdade pela filosofia, não tem como não encontrar a Deus, não é? Então, isso é muito importante e é um dado assim, muito relevante para a história da Igreja na vida deste homem, na vida de Justino. Então, Justino, mesmo conservando depois da conversão grande estima pela filosofia grega, afirmava com vigor e clareza que tinha encontrado no cristianismo a única filosofia segura e proveitosa. Por isso que o cristão, ele pode sim estudar a filosofia grega, né? Nos meus encontros do curso da Escola Católica, né? Então, o curso do catolicismo do zero, da educação católica do zero, ele
perpassa a filosofia grega, né? Quer dizer, ele mergulha ali nos grandes expoentes da filosofia grega. Por quê? Porque ela trazia em si o pensamento cristão, a semente da verdade da qual se refere São Justino, né? E por isso, numa época como a nossa, vai dizer o Papa Bento XVI, marcada pelo relativismo, tanto no debate sobre os valores e sobre a religião, quanto no diálogo interreligioso, essa é uma lição que não se deve esquecer, né? Quer dizer, Cristo, ele não está como uma moda do tempo, né? Jesus Cristo, ele não é uma moda do tempo, ele não pode ser relativizado, a sua palavra não é relativa, mas é a verdade que orienta todo o pensamento humano. Isso é importante para nós, e São Justino, como um padre defensor da fé, vem então confirmar na nossa realidade. Então, com essa finalidade, vai dizer o Papa Bento, proponho-vos, e assim concluo, as últimas palavras do idoso misterioso que o filósofo Justino encontrou à beira-mar. Rezes, antes de tudo, para que as portas da luz te sejam abertas, porque ninguém pode ver e compreender sem que Deus e o seu Cristo lhe concedam discernir. No mundo em que nós vemos tanto o avanço da ciência, da tecnologia, da própria técnica, e que muitas vezes tem-se a sensação de que o homem, uma vez colocado no centro do universo, vai cada vez mais se desintegrando, cada vez mais se fragmentando, e as outras coisas vão substituindo a ele, né? Porque não é olhado como a dignidade de ser humano, como criatura e filho amado de Deus, né? O que é que nós somos chamados a, exemplo de São Justino, vivenciar nesse tempo, né? Sermos também apologetas, sermos também defensores da nossa fé, né? Defensores daquilo que nós acreditamos. Ora, filosofia nenhuma substitui o cristianismo, até porque a filosofia é serva da teologia, né? Então, nenhum pensamento científico, nenhum pensamento tecnológico, técnico, prático, hoje substituirá e jamais substituirá o grande pensamento eterno, a grande razão eterna, que é a razão criadora de cada um de nós também. Porque em cada um de nós existe a centelha da verdade, e essa centelha da verdade quer buscar o eterno, quer buscar aquele que para um dia nós também voltaremos. Portanto, nós somos chamados, como São Justino, a experimentar pela investigação da verdade que o mundo não é relativo, que não existem várias verdades e cada uma tem a sua, mas que existe um princípio, que existe uma verdade, e a partir dela todas as coisas é que podem evoluir, todas as coisas é que podem progredir. Um grande abraço e até a próxima.